Oi, pessoal, bom dia. Então, a partir desse momento, a gente vai iniciar, tá? O nosso webinar, a primeira parte, né, dessa série de webinars sobre a Nanopore, que a gente vai realizar ao longo desse ano. Então, até dezembro, a gente vai ter uma série aí de webinars, de conteúdos para vocês, tá? E eu gostaria de começar hoje fazendo uma breve introduçãozinha, tá? Eu não vou me estender muito para a gente já partir para o conteúdo. Então, vou fazer uma breve introdução do porquê a gente está se propondo a fazer esses webinars, né? E também qual é a situação hoje em que estamos quanto à Oxford Nanopore no Brasil, tá, pessoal? Então, eu gostaria de reforçar hoje para vocês, ou apresentar para quem ainda não sabe, né, essa parceria entre a Enterprise e a Oxford Nanopore Technologies aqui no Brasil. Ela já vem de anos, né, em que a gente vem trabalhando os produtos da Nanopore aqui como parceiro logístico. E hoje, né, esse ano, a gente deu mais um passo aí na nossa parceria, nos tornando distribuidor exclusivo da Nanopore aqui no Brasil, tá? E essa parceria, ela se deve ao comprometimento que tanto a Nanopore e a Enterprise têm de fornecer a vocês, né, todo o suporte, desde o pré-venda até o pós-venda, né? Disponibilizando as soluções da Oxford Nanopore aqui no Brasil e garantindo que os nossos clientes, os nossos parceiros, né, tenham todo o suporte que vocês precisam até o final do processo, tá, pessoal? A gente oferece aqui, junto com a Nanopore, desde consultorias, treinamentos, instalação dos equipamentos. A gente tem um time completo para dar todo esse suporte para vocês, tá? Hoje vocês vão conhecer algum deles aqui. A gente tem a Renata, a gente tem o Gabriel, vou deixar aqui que eles se apresentem um pouquinho para vocês, né? E qual a função deles. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse primeiro webinar, falando um pouquinho sobre tudo que a Nanopore tem a oferecer e também tudo que a Enterprise, com toda a expertise que a gente tem há mais de 30 anos no mercado, trazendo soluções, né, pro Brasil, como essas duas empresas vão se ajudar e trazer para vocês a melhor solução possível. A gente está muito animado com todos vocês aqui, agradeço novamente a parceria, agradeço a presença de vocês, e agora eu vou deixar com que meus colegas se apresentem e a gente começa já o treinamento. Obrigada, viu, pessoal? Ótimo webinar para todos vocês. Oi, pessoal, muito bom dia. Vou começar me apresentando então. Meu nome é Gabriel Gomide, eu sou biotecnologista pela Universidade Federal de São Carlos, tenho um mestrado em biotecnologia farmacêutica pela Unicamp e faz 1 ano e meio que eu trabalho com sequenciamento nanopore. Eu comecei trabalhando com otimização das métricas de genotipagem, com foco em genoma humano, e fazendo algumas análises de benchmarking com nanopore e outras tecnologias de sequenciamento. Hoje eu trabalho como bioinformata aqui na Enterprise, ajudando os clientes a analisar os dados deles mesmos e fazendo o intermédio entre assessoria científica e um cientista de aplicação técnica aí, também com foco em configuração de software e dispositivos. Oi, bom dia. Eu sou a Renata Ferreira. Eu sou especialista de produtos Nanopore aqui na Enterprise há 2 anos, mas sou usuária Nanopore há pelo menos 7 anos. Então, eu sou bióloga de formação, fiz Unicamp, tenho doutorado e pós-doc na área de sequenciamento, tá? Então, a ideia desse webinar hoje é conversar um pouco com vocês sobre como a tecnologia funciona, para, né, que diferentes aplicações a gente pode usar a tecnologia e, e discutir um pouco com vocês, então, é, é, um breve overview de tudo que essa tecnologia tão legal e tão disruptiva pode oferecer na pesquisa e no trabalho de vocês, né? Então, a ideia da tecnologia é ser capaz de analisar qualquer coisa por qualquer um, aonde você esteja, tá? E com isso, conseguir olhar para aquelas regiões do genoma que vocês não conseguiriam olhar
por outras tecnologias, né? Então, essas regiões do genoma que vocês estão perdendo por outras tecnologias, elas importam, né? Elas têm alguma relevância e alguma função. Então, se a gente conseguir, além de tudo, olhar para isso que vocês estão perdendo, é um ganho muito grande para a pergunta biológica, para a resposta que vocês estão querendo fazer, tá? Então, a plataforma de sequenciamento é uma plataforma de ponta a ponta. Então, você vai preparar a biblioteca, você vai sequenciar o DNA, você vai analisar esse DNA, tudo numa única plataforma, tá? Então, depois a gente vai discutir melhor cada um desses passos, né? O preparo e o sequenciamento a gente vai discutir um pouco hoje, depois em outros webinars, e a análise, fiquem que é a parte que o Gabriel vai discutir com vocês depois que a minha terminar, tá? Então, o que é um sequenciamento por nanoporo? Como é que ele funciona, né? Fazer uma biblioteca na Nanopore, seja qual kit, qual objetivo vocês tenham, é ligar na ponta do ácido nucleico uma enzima motora, que é isso que vocês estão vendo aqui em lilás, tá? Uma vez que você ligou essa enzima motora na ponta desse ácido nucleico, que pode ser DNA, cDNA ou RNA, essa enzima motora, então, é depois colocada na flow cell, ela vai se ligar ao nanoporo, e aí essa enzima motora vai fazer com que o DNA, ou o RNA, ou o cDNA, passe por esse nanoporo. Uma vez que isso acontece, um sinal elétrico é emitido, né? Cada base tem um sinal elétrico que é característico daquela base, tá? E aí, esse sinal elétrico depois vai ser transformado nas bases, que é o que a gente chama de fazer o base calling, tá? Então, essa tecnologia, ela é agnóstica, ela sequencia qualquer tamanho de fragmento. Colocou a enzima motora na ponta, vai sequenciar. Tenha 20 pares de base, 2.000 pares de base, 20.000, 2 milhões, tá? Então, ela é uma plataforma que é agnóstica, então você pode sequenciar qualquer tamanho, tá? Por ela ser livre de PCR, né? Quando você vai fazer a extração do DNA e vai fazer a ligação da enzima motora na ponta, não tem PCR, então não tem viés de amplificação. Com isso, né, todas as marcas epigenéticas são mantidas naquela sequência. E você está fazendo, na verdade, dois sequenciamentos em um. Você tem tanto o sequenciamento do seu DNA e do seu RNA, a sequência, quanto dados epigenéticos, como a metilação da, né, a 5-MC, a 5-HMC no DNA e a metil 6A no RNA. Então, ele é um sequenciamento que otimiza tanto as análises, seja de SNPs, seja de CNVs, quanto a análise epigenética, tá? Como essa é uma tecnologia que faz a análise em tempo real, a gente consegue, na mesma hora que está sequenciando, fazer esse base calling. Então, isso também deixa o resultado mais rápido, porque ao mesmo tempo que você está sequenciando, você já está fazendo o base calling e a análise desses dados. Então, a gente consegue fazer de 20 a 4 milhões de bases, a gente tem a metilação incluída. E por que a gente faz essa análise em tempo real? A tecnologia tem uma ferramenta que é exclusiva dessa tecnologia, que se chama Adaptive Sampling. Eu vou dar um overview rápido do que é
isso na tecnologia, mas nós vamos abordar mais o que é o Adaptive Sampling, como ele funciona e em que situações a gente pode usar em outros webinars, tá? Então, vai ter um webinar de genoma humano, vai ter um webinar de metagenômica e micro-organismos, e a gente vai abordar melhor essa ferramenta lá. Mas o que que ela é? Como a gente consegue fazer o basic calling em tempo real, o que que acontece? A gente está sequenciando aquele fragmento de DNA. O que que a gente vai fazer? A gente vai comparar esse fragmento com um banco de dados que você vai colocar no programa, que depois o Gabriel vai explicar melhor no Minnow de como ele funciona, tá? Aí podem acontecer duas coisas. Ele vai fazer o basic calling em tempo real e a região que você está sequenciando não é a região de interesse. E aí o que que vai acontecer? O nanoporo vai inverter o poro, vai rejeitar essa fita e vai pegar outra para sequenciar. Ou o contrário, é a região que você quer sequenciar. Aí, o que que acontece? A fita continua sendo sequenciada e esse dado é, então, guardado para uma análise futura. Bom? Então, com isso, a gente pode tanto enriquecer quanto depletar regiões de interesse durante o sequenciamento. Então, a gente consegue, por causa da tecnologia, sequenciar qualquer tamanho de fragmentos, a gente consegue fazer o que as outras tecnologias de NGS fazem, como variantes de única base e aquelas inserções e deleções menores, mas a gente também consegue, com a mesma tecnologia, no mesmo sequenciamento, ver variantes estruturais, ver CNV e ver metilação em tempo real. Nisso, a gente também vai discutir melhor tanto a metilação quanto as variantes estruturais em futuros webinars. Então, a gente tem uma plataforma de sequenciamento só, que pode ser escalável para qualquer pergunta biológica e qualquer tamanho de projeto que vocês tenham, tá? Agora, vai subir uma pergunta para vocês, vai aparecer um pop-up na telinha de vocês. Eu peço para vocês responderem a questão, tá bom? A Flávia vai disponibilizar para vocês. Então, é só responder o quiz. E a gente continua. Então, o que que acontece, né? Como é que funciona a tecnologia? Tudo começa na Flow Cell, né? A Flow Cell é onde vai acontecer o sequenciamento de DNA. Então, a tecnologia oferece 3 Flow Cells de tamanhos diferentes: a Flongo, a Minion e a Promethyon. Qual é a diferença dessas 3 Flow Cells? O número de poros que elas têm e, portanto, a quantidade de dados que essas flow cells são capazes de gerar. Então, a flow cell da Flongo, ela é a nossa flow cell menor, ela tem, no mínimo, 50 poros e ela vai gerar de 1 a 2 gigas de dado. A flow cell do Minion, ela tem, no mínimo, 800 poros e ela vai gerar algo de 10 a 20 gigas de dado. Já a flow cell do Promethyon, ela tem no mínimo 5.000 poros e ela é capaz de gerar até 200 gigas de dado, tá? Então, a diferença está na quantidade do dado gerado e não na qualidade do dado gerado, tá? Independente da flow cell que você escolher e que sirva o seu projeto, qualquer uma delas vai gerar sempre a mesma qualidade. Então, vamos olhar para elas com um pouquinho mais de detalhes, né? Então, a flow cell da Flongo, que é essa flow cell menor, ela vai gerar de 1 a 2 gigas de reads, ali na faixa, né, do N50 de 25 KB. Essa flow cell, ela é de uso único. Então, aplicou a sua biblioteca na flow cell, sequenciou, e aí você pode descartar essa flow cell, tá? Para que a gente indica essa flow cell? Como ela gera de 1 a 2 gigas de dados,
para sequenciamento de plasmídio, para sequenciamento de amplicons, né? Então, para todas essas possíveis utilidades, a flow cell da Flongo, ela é recomendada, tá? Já a flow cell do Minion, ela vai gerar algo de 15 a 35 gigas de dados de DNA, também ali na faixa dos 25 KB. Como ela gera mais dado, a gente consegue correr nela sequenciamentos de genomas ali na casa dos mega. Então, sequenciamentos bacterianos, sequenciamentos de genoma total de fungos, e a gente consegue fazer multiplexing de amostras nessa flow cell, tá? Então, de 24, 96 amostras, dependendo do tamanho desse genoma, tá? E o que é interessante dessa flow cell é que a gente consegue lavar e reutilizar essa flow cell para outras bibliotecas e outros experimentos, tá? Então, a gente detecta metilação, a gente detecta RNA direto, tá? E tudo que a flow cell da Flongo faz, tá? Já a flow cell da Prometheum, que é a maior flow cell, ela vai gerar de 100 a 200 gigas de reads ali nos 25, né, no N50 de 25 KB. Ela também pode ser lavada e reutilizada, mas aqui a gente está trabalhando com genoma na casa dos gigas, né? Então, genoma humano, genomas completos de planta, genomas completos de mamíferos, na casa dos gigabases, é recomendável usar a flow cell do Prometheum, tá bom? Então, a gente também tem detecção direta de metilação, a gente também consegue fazer sequenciamento direto do RNA, a gente pode fazer por-si, existem várias aplicações que a gente pode fazer usando essa flow cell do Prometheum. E aonde a gente vai correr isso, né? Então, a gente tem uma gama diferente, grande de equipamentos para que vocês consigam, então, sequenciar e tentar responder a pergunta biológica de interesse de vocês, tá? Então, a flow cell do Flongo e a flow cell do Minion, a gente roda em 2 equipamentos, que um é o nosso equipamento básico de entrada, que é um Minion, ou você, dependendo do tamanho do projeto, do número de amostras que vocês têm que sequenciar, a gente tem o Gridiron, que roda 5 flow cells do Minion, independentemente por vez, tá? E aí, a gente tem a flow cell do Prometheum, que pode rodar no P2, então ele vai rodar 2 flow cells independentes do Prometheum por vez. A gente tem o P24, que vai rodar 24 flow cells independentes por vez, e o P48, que vão rodar, então, 48 flow cells do Prometheum por vez. Então, a gente consegue, com a tecnologia, né, pegar qualquer tamanho de projeto que vocês tenham, desde de um projeto inicial, pequeno, que a gente consegue rodar uma flow cell por vez no Minion, né, até projetos que têm genomas maiores, mas têm menos amostras, a gente consegue rodar num P2 solo, por exemplo, ou até projetos de alto throughput, que vão, então, precisar de uma quantidade maior de sequenciamento. Então, a gente consegue fazer isso tanto no P24 quanto no P48. Tá? Uma coisa importante da gente discutir, e uma concepção que as pessoas tinham a respeito do sequenciamento de nanoporo, é que o sequenciamento sequenciava long reads, mas a qualidade desse read era menor do que o dos outros sequenciadores por NGS, tá? Com a química nova, que é a química 14, usando a flow cell R10, que é a flow cell nova, a Nanopore resolveu esse problema da acurácia, tá? Então, o que é isso?
Na Flowcell R9, a gente tinha uma constrição por nanoporo, que era a tecnologia anterior, tá? Com essa Flowcell, a base era lida uma única vez por nanoporo. Com a Flowcell R10, a mesma base agora é lida 2 vezes por nanoporo. Isso fez com que a gente conseguisse, já para genomas bacterianos, como vocês podem ver aqui no gráfico, né, com uma cobertura ali de 10 a 15 vezes, a gente já está conseguindo que é 50 na acurácia das bases da consenso em genomas bacterianos com 10 vezes de cobertura. Isso é melhor, essa acurácia é melhor do que outras tecnologias de sequenciamento. Com o genoma humano, a gente já com 30 vezes de cobertura consegue que 45 de acurácia do consenso. Tá? Então, essa ideia de que a tecnologia sequencia reads longos, mas com baixa acurácia, não é mais verdade. Vocês vão ter qualidade de base com reads maiores usando a tecnologia da nanopore, tá? Principalmente com essa química nova com a V14 e as flow cells R10, tá bom? Esse gráfico aqui do meio é o gráfico dos base callers. O Gabriel vai entrar melhor em cada um deles, mas só uma visão geral, a gente tem 3 diferentes e isso vai impactar, o que vocês vão usar vai impactar na acurácia, tá? E isso vocês podem escolher durante, quando vocês estão setando o sequenciamento. O Gabriel vai entrar um pouquinho com mais detalhes para vocês depois nesses 3 base callers e como é que eles funcionam e a diferença entre eles. Né? Então, a ideia aqui é usar uma plataforma única para responder a questão biológica que vocês tiverem, seja ela qual for. Tá? Então, a gente pode fazer metagenoma? Pode. A gente pode sequenciar vírus? Pode. Bactéria, mamífero, humano? Pode sequenciar o que vocês quiserem. Tem DNA, a gente vai sequenciar, tá? A gente vai ter webinars específicos para cada um desses tópicos. A gente vai ter um webinar para metagenoma, um para micro-organismos, vírus, bactérias, um para genoma humano, um que vai focar em mamíferos e plantas, e um que vai focar em transcriptoma com sequenciamento do RNA. Tá? Então, a gente consegue usar isso na indústria, na saúde, né, em educação, na agricultura, para olhar qualquer área do conhecimento, tá? E aqui, uma pergunta que sempre me fazem, né? Qual biblioteca que eu escolho, né? A gente tem uma gama grande de bibliotecas, esse é o tópico do nosso próximo webinar, né? Focar melhor em que bibliotecas eu escolho, qual o objetivo de cada uma dessas bibliotecas, mas o que vocês têm que levar, né, de mensagem hoje é que, assim, se você tem um genoma que você quer sequenciar um alvo específico, nós conseguimos fazer. Nós temos bibliotecas e construções de bibliotecas para alvos, para amplicons, a gente consegue fazer. A gente quer sequenciar o genoma completo? A gente quer uma biblioteca mais simples, com uma quantidade menor de DNA? A gente consegue fazer. Se a gente tem uma maior quantidade, tem uma biblioteca um pouco mais complexa para fazer? Tem. Eu posso fazer uma única amostra? Posso. Posso fazer multiplex? Posso. De quantas amostras? Nós temos kits de 24 e de 96, tá? Então, isso a gente vai discutir melhor, cada braço desse flowchart no próximo webinar. E o mesmo a gente tem para o sequenciamento de RNA. Eu quero estudar modificações, eu vou sequenciar o RNA direto. Eu quero fazer transcriptômica single cell, eu tenho cDNA, eu posso fazer ele direto. Né? Então, eu consigo multiplexar o cDNA? Consigo. Tá? Então, isso a gente vai discutir um pouquinho melhor no próximo webinar. Bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso
por hoje. Então, agora o Gabriel vai entrar na parte da análise do dado e o que a tecnologia pode oferecer para vocês em relação a isso. Bom? Então, oi, pessoal, bom dia. Acho que todos estão vendo minha tela aqui. Bom, vou começar. Como a Renata já explicou, o intuito desses webinars é mais trazer uma introdução a respeito da tecnologia mesmo, esclarecer algumas dúvidas iniciais, fazer esse processo de conscientização e explicar como que a Nanopore está habilitando o sequenciamento de qualquer coisa, por qualquer pessoa, em qualquer lugar, e qual o papel da Enterprise nessa parceria. Então, o meu webinar vai ser uma visão geral de como a gente consegue analisar os dados de sequenciamento, as ferramentas que tem disponíveis, e ele vai ser dividido em três partes. Eu vou começar falando primeiro do sequenciamento em si, depois eu vou falar do processo de análise e depois eu vou finalizar com a parte de recurso computacional para rodar cada um deles. Então, quando a gente fala de análise dessa parte de sequenciamento, aqui eu elenquei algumas ferramentas e serviços que a Nanopore oferece para facilitar todo esse processo. Então, essas ferramentas estão ordenadas de acordo com o nível de conhecimento bioinformático que precisa para operá-los, já comentando que elas abrangem desde pessoas que não têm conhecimento bioinformático a pessoas que já trabalham e têm familiaridade com linha de comando e desenvolvimento de programas, e complementando com um dado de quais informações extras elas fornecem, como, por exemplo, o base calling, controle de qualidade, a análise, que seria a resposta da sua pergunta inicial, e a geração de relatório. Então, vindo aqui para a parte de ferramentas, a gente tem o MinKnow, que é o software responsável por coordenar toda a etapa de sequenciamento, seguido dos workflows do Epitomi, que ele é um software focado em análise dos dados. Depois vem as ferramentas internas da Nanopore, que foram ferramentas ou desenvolvidas ou adaptadas pela Nanopore para trabalhar com esses dados. E, por fim, as ferramentas externas, que são ferramentas de terceiros, que a gente sabe que tem bastante aí para análise de long range e Nanopore. Quanto às duas primeiras ferramentas, tanto o MinKnow quanto o Epitomi, elas vão ser o foco desse webinar. A gente fornece suporte total, tanto por parte da Nanopore quanto por parte da Enterprise, e das ferramentas internas da Nanopore, que foram essas produzidas ou configuradas, a gente consegue dar algumas orientações e indicações a respeito. Então, quando eu comento sobre análise de dados, eu gosto de dividir em dois grandes blocos, que seriam o bloco de sequenciamento e o bloco de análise. Eu vou começar falando do bloco de sequenciamento, e para falar dele, precisa falar do MinKnow, que é esse software responsável por coordenar e gerenciar toda a etapa de sequenciamento. Ele é um software que também faz o base calling, ou a chamada de bases em tempo real, fornece monitoramento de métricas a respeito de controle de qualidade da sua corrida, faz um processamento inicial dos dados, como, por exemplo, demultiplexing, que seria o barcoding, separar por barcodes, um alinhamento do arquivo de referência e configuração de algumas abordagens, como, por exemplo, o Adaptive Sampling, que a Renata comentou, mas a gente vai falar em mais detalhes nos próximos webinars. E tudo isso é compilado em um relatório final, no formato HTML, que é gerado automaticamente no final de cada corrida, ou vocês podem escolher gerar ele em cada etapa da corrida. Comentando um pouquinho melhor sobre o que é o Basic Calling. O Basic Calling como a Renata comentou, o sequenciamento, que é o fragmento de DNA passando pelo poro, e à medida que a base passa por aquela constrição, ela gera uma variação na corrente elétrica que tem naquela membrana e que acaba causando padrões de variações. Todos esses padrões são armazenados em um arquivo final chamado POD5, antigamente era o FAST5, hoje é o POD5, que é um arquivo criptografado, binário, não muito legível por nós humanos, mas que contém todos esses dados. Esse arquivo precisa ser convertido a algum arquivo que a gente consiga ler, entender e processar, usar de input para a parte de análise. E esse processo de conversão é o basic calling, ou a chamada de bases. O basic calling ele pode soltar tanto o output, o resultado, no formato de alinhamento, no formato BAM, quanto no formato FASTQ. O FASTQ nada mais é do que um arquivo com 4 linhas que se repetem várias vezes de acordo com o número de reads que vocês têm, sendo a primeira linha o identificador da read, a segunda linha a sequência pasta, a terceira linha um espaçador, geralmente um sinal de mais, e a quarta linha é uma sequência de caracteres alfanuméricos que indicam a qualidade da base correspondente que foi chamada naquele padrão de variação elétrica, da variação da corrente elétrica. A configuração desse basic calling pode ser dada de 3 diferentes formas, que é o que a gente chama de modelos de acurácia, ou modelos de basic calling.
Então, os três modelos que a gente tem disponíveis hoje em dia são o FAST, o RAC, de alta acurácia, e o SUP, de super acurácia. Qual a diferença entre eles? São três pontos que eles se diferem. Primeiro, o requisito computacional que eles precisam para conseguir processar. O segundo, o tempo de processamento que eles levam. E o terceiro, a acurácia que eles vão ter, a certeza, a precisão naquela chamada de base, na conversão do sinal elétrico. Então, aqui nas configurações de base calling, vocês. E aqui embaixo eu acabei mostrando como funciona o SUP, porque quando você seleciona ele, ele permite que você faça a chamada de bases modificadas de três formas. Só lembrando que isso só acontece se vocês estiverem trabalhando com a conformação nativa do DNA, com a estrutura do DNA mesmo, sem amplificação, sem PCR, para manter os padrões de metilação que ainda tem ali. Pelo MinNode, essa chamada de bases modificadas pode ser feita pelos padrões 6MA, 5MC e 5HMC, e no caso desses dois últimos, o 5MC e 5HMC, tanto para ilhas CPG quanto para todas as citosinas do seu genoma. Aqui é só uma interface inicial dele, onde vocês têm a opção desse primeiro quadrante disparar o sequenciamento em si. No segundo, da parte de análise, vão ser redirecionados para uma página onde pode fazer o barcode, o alinhamento e o base calling pós-corrida. O terceiro, a checagem da flow cell, que é importante sempre fazer assim que vocês recebem uma flow cell, para saber a disponibilidade de poros ativos nelas. E, por último, o hardware check, que é a checagem do seu computador ali, se está tudo ok, tudo pronto para rodar. Uma vez que vocês disparam o sequenciamento, a própria tela do MinNode vai começar a ser constantemente atualizada com algumas métricas de monitoramento, como, por exemplo, o estado dos canais de leitura, a atividade e viabilidade dos poros, tamanhos das suas reads, um histograma mostrando a distribuição de como está o tamanho das suas reads dentro daquela sequência e um N50 estimado, que é um valor bem importante para algumas análises, e também exemplos como o rendimento cumulativo, tanto por bases, quanto por bases que passaram, quanto falharam. O que é uma base passar ou falhar? Quando a gente configura aqueles três modelos de base calling, FAST, RAC, SUP, cada um desses modelos tem um K-score mínimo para atribuir se aquela read é uma falha ou um sucesso, se ela passou por esse critério. No caso do FAST, esse critério é 8, no caso do RAC é 9 e no caso do SUP é 10. Reads abaixo desse valor vão para a pasta de falhas, então vão ser indicadas com aquela curva vermelha, enquanto as que passam acima desse valor são indicadas com a verde. Só lembrando que todas essas informações, apesar de estarem ali disponíveis em tempo real, também são compiladas em um relatório final no formato HTML, vocês conseguem abrir em qualquer navegador e acompanhar. Eu trouxe aqui uma captura de tela só do cabeçalho desse relatório, porque ele é muito útil, ele tem bastante informação que é muito importante a respeito da corrida em si. Então, aqui em cima a gente tem um rendimento, tanto por base quanto por reads, com um N50 estimado pelo MinNode. Aqui alguns dados de base calling, com uma porcentagem que falhou ou passou. Aqui, por esse K-score mínimo, a gente já consegue descobrir qual modelo de base calling foi utilizado. Então, como aí está indicando 9, a gente sabe que foi o RAC, FAST 8, RAC 9, SUP 10. A duração da corrida como um todo, e algumas configurações que foram de corrida, como, por exemplo, o tipo de flow cell que foi utilizada, o tipo de kit que foi utilizado e o local onde todos esses dados estão armazenados. Eu acho importante mencionar isso, porque às vezes a gente trabalha com algumas corridas, nem sempre lembra qual flow cell eu utilizei, em qual corrida, onde que estão esses dados. Então é importante salvar esse relatório para conseguir acompanhar e monitorar os resultados. Para quem já tem um pouco mais de familiaridade com bioinformática, linha de comando, diferentes formatos de arquivo, existe um arquivo chamado JSON, que está nessa mesma pasta do relatório, que ele traz informações um pouquinho mais completas, mas muito parecidas com o relatório mesmo. Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco, e antes da gente ir para o segundo de análise, vai aparecer um pop-up de novo na janela de vocês, com uma perguntinha que a Flávia separou. A gente pede a gentileza de responder. Então, dando continuidade, desculpa,
Essa parte de análise, da mesma forma que o sequenciamento era muito marcado pelo MinKnow, que é o software de sequenciamento, a segunda ela é marcada pelo Epitome, que é um software de análise. Antes da gente comentar sobre o Epitome, é importante mencionar quais são as dificuldades, qual foi o contexto, na verdade, onde o Epitome de fato surgiu. Então, o contexto é, a gente enfrenta bastante desafio quando vai trabalhar com análise de dados genômicos. Como, por exemplo, um dos principais dele é a dependência externa de grupos que fazem análise ou empresas, terceiros, que realmente realizam esse trabalho. Essa dependência externa gera uma falta de autonomia nossa, como pessoas que geraram os dados, uma falta de conhecimento a respeito do que aconteceu ali dentro, que é o que a gente chama daquela caixa preta, onde você coloca o seu dado bruto, recebe um relatório, sem saber exatamente o que aconteceu ali dentro, sem saber os parâmetros que foram selecionados, e tendo que assumir o relatório como verdade. Todo esse processo acaba sendo custoso, leva tempo, é custoso porque também precisa lidar com pessoas uma mão de obra especializada para lidar com isso. Tem muitas ferramentas disponíveis hoje em dia, então nem sempre a gente tem tempo de conseguir validar qual que é a mais adequada para o nosso tipo de dado, fora o fato de estar lidando com ferramentas que nem sempre são atualizadas e uma falta de suporte a respeito disso. Sabendo dessa demanda, a Nanopore acabou separando um time que foi responsável por fazer uma curadoria de todas essas ferramentas que já existem para análise dos dados e compilar todas elas em um pacote, em um software chamado Epitome. Então, o Epitome veio como uma iniciativa de auxiliar e facilitar esse processamento de análise por qualquer pessoa, onde ele já contém ferramentas pré-configuradas, ferramentas que já foram curadas e validadas pelo time da Nanopore, já sabe que são adequadas para aquele tipo de dado. Todas essas ferramentas são muito bem detalhadas, seja na própria interface do Epitome, seja na página do GitHub que a Nanopore tem do Epitome, onde está tudo muito bem explicadinho, além de vocês terem uma total autonomia de configuração do que acontece ali dentro. O Epitome, ele é para todos os públicos, então pessoas de diferentes níveis de bioinformática conseguem trabalhar com ele. Ele é um software gratuito, importante mencionar, tanto ele quanto o MinKnow são softwares gratuitos. O Epitome, se quiserem já baixar e testar e rodar, sem o menor problema. O tempo de análise também é super rápido. E vocês têm um suporte total a essa plataforma, tanto por parte da Enterprise quanto por parte da Nanopore, além dele ser constantemente atualizado. Inicialmente, o Epitome ele veio na versão Agent, que é esse do lado esquerdo com o símbolo de uma gotinha. Ele rodava em nuvem, então ele tinha essa facilidade de não depender tanto de requisito computacional próprio do usuário, mas, por outro lado, ele tinha menos workflows e ele gerava um dado menos robusto, menos completo, um dado de análise. Respondia a pergunta ainda em si, mas era mais simples. Então, ele foi descontinuado e agora a Nanopore investe e atualiza esse segundo que está do lado direito, que é o que a gente chama de Epitome Labs. No momento, ele roda localmente, então precisa baixar no seu computador, instalar para conseguir rodar, mas em breve, a curto prazo, já está previsto uma versão em nuvem para que a gente consiga rodar as análises lá. Hoje em dia, o Epitome ele conta com 19 workflows diferentes, todos constantemente atualizados, super robustos, trazendo exemplos de relatório e um workflow detalhado a respeito do que eles entregam para a gente, certo? Só dando um exemplo aqui mais ou menos dos tipos de workflows que já tem disponíveis, são isolados bacterianos, validação de clones em plasmídeos, variações humanas, single cell, transcriptoma, identificação e anotação de diferentes patógenos virais, alguns bacterianos, dentre outros. O objetivo deste primeiro webinar é mais trazer uma visão geral do processo. Nos próximos, mais para frente, a gente vai comentar, quando a gente for falar de aplicações, de metagenômica, de agropecuária e de clínica humana, eu vou falar em detalhes sobre cada um deles. Para quem, que eu comento dessa questão de acessibilidade, para quem não tem muito conhecimento de bioinformática, pode usar essa interface do Epitome, uma interface gráfica super amigável, tranquila, de conseguir arrastar, clique e arrasta, mas para quem já tem conhecimento em bioinformática, todos esses workflows, além de estarem detalhados e explicados no GitHub da Nanopore, eles têm um script que a gente chama em código aberto. Então, para quem já tem conhecimento, pode pegar, pode se inspirar no script deles que estão lá e customizar um pipeline de análise interna, um workflow de análise mais focado no tipo de dado com que vocês trabalham. Então, a gente comentou do MinKnow, comentou do Epitome, e agora eu vou comentar um pouquinho sobre aquelas ferramentas internas da Nanopore. Então, a Nanopore acabou ou desenvolvendo ou
adaptando algumas ferramentas de análise de acordo com os dados deles, e elas também estão disponíveis no GitHub dela. Dessa vez, no GitHub da Nanopore. Os workflows do Epitome são no GitHub do Epitome Labs, que tem um workflow focado para ele. E aqui eu quis mencionar o Dourado, porque ele é o software responsável por fazer o Basicone, a chamada de bases do sequenciamento, certo? Com isso, a gente encerra o segundo bloco. E antes de ir para requisito computacional, queria só destacar umas informações, né? Quando a gente lida com outras tecnologias de sequenciamento, geralmente a gente precisa de um input de dinheiro inicial alto para conseguir uma máquina robusta, grande, que rode essas análises. Como a premissa da Nanopore é justamente permitir o sequenciamento de qualquer coisa, por qualquer pessoa, em qualquer lugar, ela deixa essa parte de configuração de dispositivo a critério do usuário. Então, se vocês quiserem sequenciar um genoma de um animal numa floresta isolada, tudo bem. Querem sequenciar dentro de um laboratório de pesquisa a respeito de variações humanas em um lugar que tem bastante recurso? Tudo bem. Fica a critério do usuário a respeito do recurso que ele pode disponibilizar e da finalidade com que ele vai conseguir aplicar. Mas ainda assim é importante a gente destacar esse ponto, porque abaixo desses requisitos, a performance da sua corrida e a qualidade do sequenciamento em si pode ser comprometido, certo? Então, dentro dos requisitos também a gente mantém essa divisão de sequenciamento e de análise, aqui só mencionando um pouco por cima, os dois principais dispositivos que a gente tem aqui nos clientes do Brasil, no caso, que seriam o Minayo e o P2 Solo. Todos esses requisitos vocês podem encontrar em detalhes na página da Nanopore. Eles têm uma documentação oficial explicando cada um deles, não só os requisitos, como algumas outras informações de acesso à rede, que também são bem importantes. Mas aqui eu quis só destacar alguns pontos, como, por exemplo, sistema operacional é compatível com Windows, com Ubuntu e com macOS. Importante sempre checar a versão. Então, por exemplo, no caso do Ubuntu, não é compatível com 24.04, tá? Então é 20 ou 22 de preferência. Tem os requisitos de núcleos de processador, a quantidade de memória, do armazenamento, obrigatoriamente SSD, e no caso do Minayon, um mínimo de 1 TB de SSD, e no caso do Prometheus, 8 TB, sendo no mínimo 2 internos. Gabriel, posso compensar, ter menos SSD e compensar com HD, alguma coisa assim? Idealmente não. É importante que a gente tenha, que forneça esse tamanho de armazenamento, porque durante o sequenciamento, muitos arquivos temporários são gerados, que são arquivos pesados, mas que no final eles vão ser concatenados em um arquivo final para seguir por análise. Então é importante que a gente disponibilize esse espaço para ele conseguir fazer o sequenciamento. E por último, eu deixei destacado a placa de vídeo, que é uma GPU, que precisa para o Basicone. Ela não é obrigatória para você fazer o sequenciamento em si, então você consegue gerar os arquivos POD5 direto com o CPU. Vai demorar muito mais tempo, mas dá para gerar. Só que o Basicone, feito pelo Dourado, ele ocorre na GPU, ele ocorre através de uma placa de vídeo, certo? E o Dourado ele foi altamente otimizado para placas de vídeo da NVIDIA, em especial uma família específica, mas essa família RTX também roda super bem. O importante é que para a Minayon tenha no mínimo 8 GB de memória interna, memória de vídeo interna, e para a Prometheus 12 GB. Além disso, no caso de computadores Mac, apenas processador da Apple Silicon M1, M2, M3 já são suficientes para rodar. Caso tenham dúvida a respeito disso, podem entrar em contato comigo, eu acompanho, a gente faz um passo a passo, faz um double check antes de garantir um computador ou um notebook com esses requisitos. E na parte de requisitos de análise, no GitHub do Epitome, tem detalhado explicando os valores, a quantidade de núcleos na CPU, a quantidade de RAM que precisa para cada um. O que eu queria destacar aqui, em específico, é o Dourado, que é o único workflow do Epitome Labs que requer a GPU, e no caso dos outros, esse nível de intensidade que seria entre os núcleos de CPU e a quantidade de memória RAM que precisa disponibilizar, certo? Então, caso vocês queiram aprender mais, a gente pede que fiquem atentos aos e-mails, que a gente vai encaminhar mais convites, mais boletins informativos e atualizações sobre os próximos webinars. Mas eu deixo essa página onde eu sugiro que vocês tirem uma captura de tela, façam um print screen e depois chequem tanto na comunidade da Nanopore, quanto no próprio blog deles, ou na página do GitHub, esses links e QR Codes que tem bastante material interessante e informativo para trabalhar. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Gabriel, Renatinha. Prazer, bom dia. Meu nome é Flávia, faço parte do Community Marketing.
E a gente separou umas perguntinhas, né, as mais comuns, né, como vocês responderam no link de inscrição. A gente separou as perguntas mais comuns, as dúvidas, para a galerinha só responder, tá bom? Renata, vou fazer uma perguntinha para você primeiro, tá bom? O pessoal tem perguntado, quantas vezes é possível se reutilizar a Flow Cell? Essa é uma pergunta bastante comum, né? Existem dois parâmetros que a gente precisa observar para a reutilização da Flow Cell. O primeiro é o tempo de sequenciamento. Quanto mais tempo você deixar sequenciando, menos chance você tem de reutilizar essa Flow Cell. E a qualidade desse DNA, tá? Então, existem pessoas que já usaram 3, 4 vezes a mesma Flow Cell. O que é importante de também frisar tem poros, vai sequenciar, né? Vamos supor que eu fiz um sequenciamento, sobrou, né, 300 poros, eu não vou usar? Não, você vai usar, né? Talvez você tenha que ajustar isso para a quantidade de dados, para o tamanho do genoma que você está querendo usar, mas tem poro, essa flow cell pode ser reutilizada e sequenciar o que o pesquisador quiser, tá? Show, bacana. Biel, perguntinha. Como transformar os dados gerados no sequenciamento para arquivos que serão analisados na bioinformática? Esse processo é direto pelo Linkflow? Sim, esse processo é direto pelo Minou. Caso o Minou ele tenha uma GPU, que seria essa placa de vídeo, ele consegue fazer o base calling ali em tempo real, e ele vai soltar tanto o que a gente chama de arquivo bruto da corrida, que seria o pod 5, quanto o arquivo bruto da análise, que seria o FastQ. Já complementando com outras informações, vocês podem também disparar o base calling depois da corrida, não tem problema. Então, se na corrida eu precisar configurar um modelo teste ao invés do hack sup, mas depois quiser o sup, se vocês quiserem reprocessar aqueles dados com um modelo de base calling melhor ou mais acurado, não tem problema. Vocês vão partir do pod 5 e pode fazerem isso de 3 formas, ou pelo min-no, ou pelo epi2me, ou através de linha de comando mesmo, utilizando o que a gente chama de ferramentas internas, que é o Dourado. Show. A gente teve uma participação no chat e eu vou fazer uma perguntinha para a Renan. Bom, eu quero reforçar que, caso a gente não responda a sua pergunta aqui no chat, a gente vai deixar gravado no nosso ferramenta do Zoom e depois a gente entra em contato com vocês. Por favor, se possível, deixa o seu e-mail para a gente garantir que a gente consiga, de forma rápida, né, acessar o seu contato para poder passar a resposta para você. Tá? Renato, nossa primeira participação. Desde quando a R10 é produzido? Ele diz que não teve sucesso com a CMDs, mas acredita que usou a R9. Então, a FlowCell R10 é produzida, a primeira versão da R10 saiu ali por volta de 2020, 2021. Nós já estamos na segunda ou terceira versão da R10, tá? Então, CNV, dependendo do tamanho da sua CNV, a gente precisa olhar para o kit de extração que você usou, qual foi o kit de biblioteca que você usou, para tentar entender melhor por que você não teve sucesso com a análise dessas CNVs, tá? Então, eu peço que você deixe o seu e-mail, que a gente entre em contato para eu tentar entender melhor por que disso, tá? Porque dependendo do tamanho da CNV, a gente precisa de reads mais longos para conseguir achar essa CNV, tá? Então, a gente entra em contato e marca uma conversa com você para entender melhor por que não deu certo, e aí a gente tenta de novo. Bom, obrigada. Gabriel, mesma participação, né? Sua pergunta é o seguinte: quais as especificações que o computador precisa ter para rodar o Epitune? Porque ela já instalou em 2 computadores e sempre dá erro. Legal. No GitHub do Epitune Labs vai ter uma explicação sobre cada um dos workflows e também os requisitos mínimos e recomendados para rodar em cada um.
A maioria dos requisitos ou altera a quantidade de núcleos da CPU, então uma CPU com X núcleos, ou o tamanho de memória RAM que precisa para trabalhar com ele. É só importante mencionar que todos esses workflows do Qt eles são muito compatíveis com o sistema Linux, Ubuntu, né? Caso vocês estejam usando o Windows, ele também roda, mas o Windows vai precisar configurar um ambiente intermediário para fazer essa comunicação, essa otimização do teu sistema operacional com o Qt Labs. Geralmente, isso é feito de forma automática, mas é importante que o Windows esteja muito atualizado, o máximo de atualizado que você conseguir ter para isso. Se tiver mais dificuldade em relação a isso, atualizando o Windows, tentando de novo, pode entrar em contato com a gente também. A gente faz uma videochamada e eu acompanho todo esse processo de instalação do Qt. Então, pessoal, a gente também conseguir aqui do Leonardo Correia, ele é o nosso consultor comercial, e agora a perguntinha é para ele, tá bom? Léo, já trabalhamos com os itens Nanopore no passado, mas tivemos problemas com a instabilidade dos itens. Algo foi feito para resolver esse problema? Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Hey, Gabs. É uma pergunta bastante interessante e bastante comum. De fato, isso era um problema que tinha uma recorrência grande no passado, e a Enterprise, como ela tem essa expertise em logística, a gente veio atuar principalmente nesse sentido também, para otimizar a entrega para os clientes aqui no Brasil. E aí, só com a entrada da gente já deu uma melhorada nesse quesito, mas de tempos para cá, né, com o lançamento de novas químicas e novas flow cells, isso também já reduziu bastante. Então, eu não sei quando que você comprou essa sua flow cell e os outros insumos, se foi há muito tempo, mas recentemente o que a gente tem visto é que o pessoal tem conseguido insumos com uma quantidade de poros bem alta, no caso das flow cells, e bem mais estáveis. Então, eu imagino que essa compra que tenha sido feita há mais tempo e que agora esses problemas já foram bastante mitigados, tá certo? E aí, qualquer problema que vocês tiverem também, seja com flow cell ou qualquer outro insumo, a gente consegue prestar esse suporte para vocês. Se as flow cells estiverem dentro do período de garantia, a gente consegue intermediar essa reposição, que é algo que a Nanopore tem também. Então, qualquer problema que vocês venham a ter, pode acionar a gente que a gente vai resolver. Então, muito obrigada, Léo. E agora, aproveitando, né, a gente conseguiu responder apenas algumas perguntas, né, por conta do tempo, né, todas as perguntas que a gente recebeu no chat, pode ficar tranquilo que a gente vai entrar em contato, tá bom? E agora, encaminhando para o encerramento, eu quero deixar um recadinho para todos vocês a respeito dos nossos próximos webinars. Conforme o Gabriel e a Renata falaram na apresentação, nós vamos começar a trabalhar com uma série de webinars para se tratar de vários assuntos relacionados à tecnologia da Nanopore. Por enquanto, a gente não tem as datas definidas, mas acredito que até o final dessa semana a gente já vai disponibilizar para vocês já irem se inscrevendo. Então, não percam, marquem nas suas agendas, tá? Os próximos webinários. E não posso deixar de mencionar que nós temos uma expectativa de, em dezembro, promover um workshop presencial. Nesse workshop, a gente vai trabalhar com algumas palestras, algumas atividades em loco, né? Então, marque na sua agenda também, principalmente se cadastrem nas nossas redes sociais, nas nossas newsletters, para que vocês fiquem sempre assim, com conteúdo atualizado, com as informações chegarem em primeira mão para vocês, tá bom? Eu quero aproveitar para do encerramento e informar os contatos, né, dos nossos especialistas, né, da Renata e do Gabriel, contato da Enterprise, o nosso número de telefone fixo é o nosso contato também de WhatsApp, tá bom? Nós temos o nosso e-mail de vendas e uma surpresa especial, né, que é o nosso voucher de 10% de desconto. A Nath pode explicar melhor como que vai funcionar essa dinâmica, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa, eu tô com um probleminha na voz, mas vamos lá.
A gente, né, como um agradecimento a todos vocês que ficaram até o final aqui com a gente vai disponibilizar um voucher de 10% de desconto, principalmente para aqueles clientes, né, que quiserem comprar com a gente, né, realizando a compra. Então, até dia 10 de outubro, você tem 10% de desconto em novas propostas. Então, se você está pensando em adquirir alguma Flowcell, algum equipamento ou qualquer item da Nanopore, você já pode solicitar com a gente e se valer desse voucher. Outra coisa, pessoal, que eu queria deixar claro para vocês, a gente vai entrar em contato com vocês pelo e-mail de cadastro, enviando mais informações sobre Nanopore. Peço que vocês sigam a gente também nas redes sociais, sigam as nossas newsletters, porque a gente envia muitos convites ali de webinars, não só de Nanopore, mas tudo que envolve sequenciamento, o NGS. Então, eu peço para que vocês fiquem de olho ali e qualquer dúvida, todos os nossos canais estão disponíveis para você entrarem em contato com a gente. Quem não conseguiu se inscrever antes, né, do webinar, o nosso formulário ele foi encerrado, mas eu vou deixar o meu e-mail aqui disponível para vocês, então qualquer dúvida vocês podem mandar ali direto para mim no e-mail, que a gente filtra, eu passo para o pessoal aqui internamente para a gente dar a tratativa adequada. Quem se cadastrou e já colocou as dúvidas dentro do nosso formulário, a gente também vai entrar em contato com todo mundo, respondendo todas as dúvidas que estão ali, caso elas não tenham sido respondidas aqui no treinamento. Então é isso, tá, pessoal? Esse webinar ele foi gravado. Nas próximas semanas a gente vai disponibilizar para vocês também o link dessa gravação. Então a gente vai enviar ali no e-mail que vocês cadastraram no formulário ou para quem entrar em contato comigo, caso não tenha tido a chance de se cadastrar, tá bom, pessoal? É isso, agradeço a participação de todos vocês e conto com a presença de vocês nos próximos também, que, assim, sem dúvida vão ser excelentes. Obrigada a todos, apresentação muito boa e uma ótima semana para vocês, pessoal.